Fala pessoal, bem-vindos à quinta aula do meu curso de investimentos completo que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês aqui no YouTube, e hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. Na aula passada a gente falou de ações, né, análise fundamentalista de ações, ajudei você a escolher uma ação. Hoje vamos falar de fundos imobiliários e na próxima aula nós vamos falar de renda fixa. Se você está chegando aqui e não pegou o curso completo, eu vou deixar o link aqui, ó, onde tem desde a primeira aula, tudo organizadinho ali, a playlist completa, tá? E se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, sou economista, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e também sou consultor de investimentos autorizado pela CVM. Todas as formas que eu posso ajudar, eu deixo os links aqui na descrição. Tem um curso, presto consultoria e também a gente tem uma comunidade aqui no YouTube, tá? Então vamos lá para a nossa aula de fundos imobiliários. Primeiro eu gostaria de retomar um pouquinho, para começar eu vou mostrar para você o que nós vamos aprender nessa aula aqui. Então olha só, nós vamos falar hoje o que é um FII, eu vou retomar isso aqui, eu já comentei um pouco, mas vou retomar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre fundo de papel versus fundo de tijolo, são essas duas formas diferentes de investir em fundos imobiliários, como escolher um fundo de papel e como escolher um fundo de tijolo, tá? Então nós vamos passar por tudo isso aqui hoje nessa aula. Bom, então para começar, retomando aqui, o que é um fundo imobiliário? E eu trago essa imagem aqui para vocês, que para mim é o que representa melhor o que é um fundo imobiliário. Veja bem, investimento tradicional em imóveis. A gente pega um investidor, pega o dinheiro, compra uma casa, compra um imóvel, né? Compra lá um apartamento, enfim, aluga e tem uma geração de renda. Isso aqui é o que é mais tradicional no Brasil. Porém, você tem muitas limitações, porque primeiro que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar uma casa, para alugar um apartamento, certo? Depois você vai ter que trabalhar, se incomodar com o inquilino. Aí os fundos imobiliários eles vêm para facilitar, porque um fundo imobiliário basicamente é uma empresa que está aqui no meio do caminho, facilitando esse processo. Existe um gestor aqui, certo? Então esse fundo imobiliário ele emite cotas. Ele emite cotas, os investidores, que não vai ser um só, né? Serão várias pessoas. Tem fundos aí que a gente tem mais de 100 mil cotistas, tá? Esses investidores colocam dinheiro na mão do fundo imobiliário, na mão do gestor. Como são muitos cotistas, entra uma grana grande ali, né? Geralmente uma emissão entra 300, 400, 500 milhões de reais. Então esse gestor agora, no meio do caminho aqui, ele tem muita grana na mão e ele compra imóveis grandes, ele compra prédios, ele compra galpões, né? Ou no caso do fundo de papel que nós vamos ver, ele compra dívidas, mas ele investe uma grana grande ali. Vamos pensar em um galpão, um prédio lá, como está aqui na imagem. Então esse prédio, por que o gestor comprou? Com o objetivo de colocar um inquilino lá dentro. Então ele vai lá e ele coloca um inquilino, e esse inquilino vai pagar aluguel. Paga para quem? Paga para o fundo, tá? Porque o fundo, teoricamente, é dono da propriedade ali, né, do imóvel. Então, ele paga para o fundo. O fundo imobiliário, por sua vez, agora vai retirar todos os custos que teve ali para manter esse prédio, né, manutenção, reformas, taxa de administração. O que sobrou no caixa, esse fundo vai distribuir agora para os cotistas em forma de dividendo. Então é a mesma coisa que ter uma kitnet, uma casa, um apartamento alugado, só que a gente tem um gestor no meio do caminho. Que maravilha isso, né? Por quê? Primeiro que eu não tenho incômodo nenhum, tá? Quem vai se incomodar é o gestor. Eu estou pagando uma taxa de administração para ele fazer isso. Então eu não me incomodo em qual imóvel comprar, como conseguir inquilino, se o inquilino está quebrando tudo, se está destruindo meu imóvel, não me interessa. Quem vai fazer isso para mim é o gestor. Eu simplesmente analiso o que ele está fazendo, e eu vou ensinar você nesse curso como a gente analisa isso, e eu vejo se está dando tudo certo, se está pagando os dividendos, tudo certinho, caindo na minha conta. Se não está bom, eu pego e vou para outro fundo imobiliário. Mas é dessa forma aqui que funciona, tá? Beleza. Uma outra parte aqui, a gente tem que entender, quando você vai investir em fundos imobiliários, a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo. E aí eu vou explicar aqui para você. É muito comum, você que vai investir em fundos imobiliários, você ouvir essa expressão. Fundo de papel, fundo de tijolo. Papel, eu falo de um fundo imobiliário que ele não investe em um imóvel físico. Ele investe só em papel. O que é esse papel? Dívidas imobiliárias. Porque da mesma forma que eu posso ir lá e comprar uma casa para alugar, eu estaria investindo num imóvel físico, imóvel de tijolo, né? Feito de tijolo. Por isso que a gente fala fundo imobiliário de tijolo. Porém, imagine o seguinte, vamos colocar a seguinte situação aqui, né? Uma pessoa foi lá,
e comprou um imóvel financiado, certo? O dono do imóvel, imagine que financiou direto com o dono do imóvel ali, para a gente simplificar o processo aqui. O dono do imóvel vai ter que ficar recebendo lá essas parcelas por 5 anos, né? Parcelaram lá em 5 anos para pagar. Só que o dono do imóvel não está com paciência para esperar esses 5 anos, ele precisava dessa grana agora. Então ele faz o quê? Imagine que o valor do imóvel, R$200 mil. Ele vai a uma empresa chamada securitizadora e ele fala assim, ó, eu tenho uma dívida aqui, ó, tá vendo? Eu vendi esse apartamento aqui para esse cidadão e ele vai me pagar R$200 mil em 5 anos. Consegue transformar isso aqui num título para ver se eu vendo isso aqui para alguém? Porque eu não vou ficar segurando isso aqui, eu quero vender isso aqui. Aí a securitizadora, ela vai dizer, não, claro, a gente só faz isso aqui, né? Afinal de contas, é isso que faz uma securitizadora. Então, eles vão embalar isso aí dentro da legislação, tudo certinho e tal, e eles vão pegar essa dívida e ele, basicamente, quanto que vai cair na mão do dono do imóvel, quem vendeu o imóvel? Vai cair um valor menor, vai cair ali R$180 mil, R$170 mil na mão da pessoa que vendeu. E aí, veja bem, o investidor que vai comprar essa dívida, essa dívida vai gerar R$200 mil, certo? Só que o investidor que vai comprar essa dívida vai pagar só R$170 mil por essa dívida. Ou seja, ele vai ganhar R$30 mil para poder esperar esses 5 anos. Só dei um exemplo aqui, pode ser que seja maior, são valores diferentes, obviamente, né? Mas a ideia é que você entender o conceito disso. Isso aqui se chama um CRI, Certificado Recebível Imobiliário. Então, olha só, uma pessoa, o João, vendeu um apartamento para Maria. A Maria vai pagar em 5 anos. João não está com paciência para esperar essa grana. Então, João vai até uma securitizadora e diz, ó, quero vender essa dívida. Então, eles empacotam essa dívida de R$200 mil, que a Maria vai ter que pagar R$200 mil, e aí vem o Pedro e diz assim, olha, eu quero ficar com essa dívida. Quanto que está essa dívida? Olha, a gente está vendendo por R$170 mil. Então, beleza. Pedro paga R$170 mil nessa dívida. João recebe o dinheiro à vista. Maria vai pagar os R$200 mil e agora quem vai receber os R$200 mil vai ser Pedro. Entendeu? Então, Pedro vai ter um ganho de capital aí por ter paciência. João vai pegar um valor menor, só que vai pegar no ato. Isso é um CRI. Tem fundos imobiliários que só investem nesses papéis de dívidas imobiliárias. E aí a gente ganha essa diferença. E você pode investir em um fundo imobiliário que faz exatamente isso, tá? Então, essa é a diferença do fundo de papel para um fundo de tijolo. O fundo de papel é só dívida. O fundo de tijolo é mais simples de entender, né? Porque são imóveis. Quais são as vantagens e desvantagens aqui? E aqui entra um ponto muito importante. Presta atenção. Fundo de tijolo, você vai ter valorização ao longo dos anos. Fundo de papel, você não vai ter valorização. Vou mostrar isso rapidinho na planilha. Dá uma olhada aqui. Ó, aqui eu tenho um exemplo bem clássico do que acontece. A diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. Ó, só deixa eu ajustar aqui. Isso. Pera aí. Aqui ficou meio omitiu aqui. Beleza. Para vocês verem bem certinho. Aí, ó. Ó, aqui do lado esquerdo, então, eu tenho o fundo de tijolo, tá? E do lado direito eu tenho o fundo de papel. O que acontece? O fundo de tijolo, ele não te paga a inflação do período. O fundo de papel, ele já vai te pagando. Então, vamos entender aqui. Quando você investe em um fundo de tijolo, é igual você investir num imóvel. Então, vamos imaginar que o valor patrimonial de uma cota é em torno de R$100. O valor patrimonial, ele meio que estabiliza o preço, tá, no fundo imobiliário. Então, se o valor patrimonial é 100, o valor da cota para você comprar lá vai girar em torno de 100. Às vezes vai estar 90, às vezes vai estar 110, depende de outros fatores que nós vamos ver ainda em aulas mais para frente nesse curso, mas ele vai girar em torno da base, que é o valor patrimonial, vai girar em torno de 100. Então você vai pagar R$100 mais ou menos em uma cota e vamos imaginar que a inflação vai ser de 3%
no ano de 2024. Em 2025, a cota, teoricamente, vai estar em torno de 103. Por quê? Porque ao longo dos anos, os imóveis tendem a valorizar a inflação. É claro que tem variáveis. Tem gestor que vão fazer bons investimentos, que vão fazer com que os imóveis da carteira do fundo imobiliário valorizem acima da inflação. Outros vão fazer besteira, vão fazer que não valorize nem a inflação. Em média, os imóveis no Brasil tendem a valorizar a inflação, tá? Então, 3% de inflação, vamos manter isso aqui. No segundo ano, a cota valeria 103, depois 109, 106, 109, 112, ou seja, ela vai valorizando a inflação. E aí eu simulei até 2050. No final do período, lá em 2050, você pagou R$100 em um fundo imobiliário, teoricamente a cota desse fundo imobiliário vai estar valendo ali R$215, reais, tá? Então você teria esse ganho aí. Isso aqui é um ganho que você tem. Outro ganho, você recebe dividendos todos os meses. Se a gente transformar esse dividendo dos fundos imobiliários de mensal para anual, dá mais ou menos ali uns 7% ao ano, a gente consegue com fundos imobiliários, tá? Então, 7% ao ano em reais daria R$7, né? Você tem R$100, uma cota, ganha 7% no ano, R$7 você bota no bolso para viver de renda. No segundo ano, a cota está valendo um pouquinho mais, então você vai ter R$103, o mesmo 7% vai dar 7,21. O que é legal aqui? O nosso custo de vida, ele tende a ir aumentando, certo? Então, quando eu invisto em fundos de tijolo, eu tenho aumento salarial. Porque imagina que R$7, mas eu comprei uma quantidade de cotas aqui que eu ganho 7 mil por mês. E o meu custo de vida é 7 mil. Então, beleza, estou aposentado. Como a inflação foi de 3%, no próximo ano, o meu custo de vida vai ser maior que 7 mil. Vai ser 7.210. Só que eu vou estar ganhando 7,21 de cada cota do fundo imobiliário. Ou seja, vou estar ganhando o meu salário. E assim por diante. Então eu vou tendo correção salarial. Beleza? No final do período, somando tudo isso que eu recebi, mais o valor final da minha cota, eu vou ter recebido R$284 de proventos. E o valor da cota, somado a esses proventos, né, vai dar R$500. Esse vai ser meu valor final. Agora vamos dar uma olhadinha no fundo imobiliário de papel. No fundo de papel não existe correção do valor da cota. Isso é importante você entender. Por quê? Porque essa inflação aqui ela já é paga todos os meses, entendeu? Então, imagine o seguinte, um fundo de tijolo ele paga aqui um dividendo de mais ou menos 7%, um exemplo. E a inflação foi de 3% na nossa simulação. Teoricamente, um fundo de papel na média vai pagar o dividendo que o de tijolo pagaria, mais a inflação. A inflação foi quanto? Foi 3. Então, eu vou mudar isso aqui para 10. Tá? Beleza. 10%. O que acontece aqui? Eu tenho R$100 em um fundo de papel. Como ele paga 10%, ele paga mais que o fundo de tijolo, eu vou receber R$10 de dividendos no ano. Se eu for fazer uma comparação dessa primeira linha aqui, quem que é melhor? Fundo de papel. Aí é que está o cuidado que vocês têm que ter, tá? Fundo de papel é melhor. Por quê? Eu pago R$100 e vou ganhar R$10 no ano. O fundo de tijolo eu pago 100 e vou ganhar só 7 no ano. Só que o fundo de tijolo vai valorizar. Fundo de papel não vai. Beleza? Como o fundo de papel não vai, a gente olha no longo prazo. Porque vocês estão aqui aprendendo comigo, vocês têm que aprender a olhar pro longo prazo e não pro curto prazo, tá? O que vai acontecer? Depois de um tempo, lá em 2050, eu vou ter um fundo de papel que vale os mesmos 100, porque fundo de papel não valoriza, pagando os 10%, pagando R$10. Ou seja, todo esse período eu vou ter ganho R$270, a minha cota vai valer 100, no final do período eu vou ter R$370. Fundo de tijolo, comecei ganhando menos, mas eu ganho a mais no longo prazo. Fundo de papel não tem valorização, então um eu terminei com 370, outro eu terminei com 500. Obviamente aqui agora a gente pode simular as variações, né? Então, vamos imaginar que a inflação foi de 5%. Tenho que corrigir aqui também. Então, inflação de 5%, tá? O fundo de tijolo, eu terminaria no final do período lá com R$738, tá? Então, o que é legal? Eu começo ganhando R$7 de dividendo, mas lá na frente eu vou estar ganhando R$24, porque a inflação tá vindo, as coisas estão ficando mais caras, né? O custo de vida está ficando mais caro, só que o meu salário está aumentando quando eu tenho fundo de tijolo. Fundo de papel não acontece assim, né? Então, somando aqui o
o 7 que paga, mais o 5 ali, a grosso modo, não é bem assim a conta, tá? Mas a grosso modo daria isso aqui, ó. Então 708 para 424. Então, Leandro, nunca vai compensar investir em fundo de papel? Vai, porque tem fundo de papel que ele vai conseguir um rendimento acima disso aqui, ó, o rendimento líquido dele, descontado da inflação. E aí tem fundo de papel que ele não vai me pagar 12, tem fundo de papel que ele vai me pagar 13% ao ano, ou ele vai me pagar 14% ao ano. Aí veja que a coisa já começa a ficar mais próxima aqui, ó. Mas vamos ver quantos que eu precisaria ter aqui, ó. 16% ao ano, sei lá, 17% ao ano. Tá vendo que é puxado, né? 18% ao ano, 20% ao ano vai ter que dar, mais ou menos. Olha lá, ó. 20% ao ano para ele conseguir brigar aí com o fundo de tijolo e ainda fica um pouco abaixo. Então é puxado eu ganhar dinheiro com fundo de papel no longo prazo. Qual que é a vantagem e o que me faz ter também fundo de papel na minha carteira? É que quando eu preciso receber mais dividendos, eu já tenho. Porque olha só, hoje eu montei uma carteira para me aposentar com fundo de tijolo. Receberia só R$7 por ano. Com o mesmo valor investido em fundo de papel, nessa simulação aqui, receberia 20. Então eu tenho um salário maior já na largada, certo? É claro que daí eu posso pegar uma parte disso aí e reinvestir tudo para crescer meu patrimônio. Aqui eu já estou entrando numa parte mais avançada que vai estar lá no curso completo, tá? Agora, se eu não reinvestir isso aqui, se eu estou numa situação de crise que eu não posso reinvestir, beleza, eu já tenho um salário maior. Então isso aqui é uma vantagem. Outra vantagem, por mais que eu coloquei essa inflação aqui, não é garantido que o gestor vai conseguir me entregar essa inflação. E no fundo de papel é garantido, porque o gestor já me entrega essa inflação todos os meses. Então você tem que colocar tudo isso na balança e por isso que eu faço uma diversificação, mas eu gosto muito mais de fundo de tijolo, porque no longo prazo ele vai me dar mais dinheiro do que fundo de papel, como a gente pôde ver aqui nessa simulação, tá? Beleza. Vamos para a próxima parte aqui, que agora nós vamos falar como que você vai escolher um fundo de papel, como que você vai escolher um fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, só deixando um recadinho antes aqui, que aqui no curso, no nosso curso de investimentos, no meu curso de investimento completo, tem todos os ativos que a gente está trabalhando nesse curso aqui, só que de forma muito mais aprofundada. Então eu estou dando uma aula aqui para vocês de fundos imobiliários, que com certeza vai dar para você investir, né, aprender muita coisa aqui já nessa aula. Porém, dentro do curso eu tenho aqui na parte, ó, módulo 7 de fundos imobiliários, veja que eu tenho 12 aulas de fundos imobiliários, tá? Então, aula de 25 minutos, de 17, 35, só aqui você vai ter umas 4 horas de fundo imobiliário. Então, dá para se aprofundar muito mais. No curso completo, você tem tudo isso. E lembrando que o nosso curso vai fechar as inscrições no dia 10 de abril, tá? Eu vou encerrar as inscrições e nesse dia eu vou dar uma aula de como montar uma carteira de investimentos personalizada para o seu perfil. Quem tiver presente nesse dia, no dia 10 de abril, será às 19 horas, vai receber 30% de desconto para se tornar aluno do meu curso completo, tá? E eu deixo o link para você se inscrever aqui na descrição do conteúdo. Então, tá feito o convite aqui e vamos voltar para nossa aula. Então, agora eu vou mostrar para você como é que você vai escolher um fundo de papel e um fundo de tijolo. Vamos lá. Felizmente, pessoal, hoje existem sites que facilitam, como o Funds Explorer, que eu vou utilizar aqui para dar o exemplo para vocês. Não é o único, tem vários sites aí que vão te ajudar a fazer a escolha dos fundos imobiliários, tá? Pesquise aí sites para a pesquisa de fundo imobiliário. Você vai ver que vai ter 10, 15, 20, tem vários. Eu vou usar o Funds Explorer aqui hoje, mas pode ser qualquer um deles, tá? Aí vê qual que você se adapta melhor. Quando eu venho aqui, ó, por exemplo, em lista de FIIs, eu tenho vários fundos imobiliários aqui, ó, 675. Então tem muita coisa para escolher. E aí você tem que começar a fazer os seus filtros, né? E aqui a gente tem alguns filtros. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, eu tenho, ó, ranking de fundos imobiliários. Isso aqui é um bom começo para a gente começar a fazer uma análise. Eu gosto, você pode filtrar aqui, por exemplo, o número de cotistas, e aí você já vai saber quais são os mais famosos, aqueles que têm mais cotistas. Não quer dizer que o fundo é bom. Porém, gente, se muita gente está querendo investir num ativo, é porque alguma qualidade tem, certo? Porque se fosse uma tranqueira, não ia ter tanta gente investindo. De fato, né? A gente tem aqui, ó, MXRF, HGLG, XPML, isso aqui são os códigos dos fundos imobiliários que você vai usar para comprar ele depois lá dentro da corretora, né? Eu quero fazer um filtro aqui, ó.
eu vou pegar e eu vou deixar só fundos de papel. Ó, então eu vou tirar aqui, ó, tudo. Eu vou procurar por papel. Ó, papéis. Beleza, porque nós vamos começar com o fundo de papel aqui. Então veja que já apareceu bastante fundo imobiliário aqui, né? Tem muita coisa. Vamos ver quais são os maiores quando eu falo de papel. Olha só, eu tenho o MXRF, o Capitânia, o KNCR, que são fundos imobiliários aí de qualidade. Eu vou clicar com direito aqui, ó, vou abrir em nova guia, porque aí eu quero ver, vou pegar o Capitânia também, abrir em nova guia e vou pegar o KNCR. Vou pegar os 3 maiores aqui. O que eu gosto de olhar no fundo de papel? Na sequência do site aqui para ajudar vocês. Primeiro, eu gosto de dar uma olhada em histórico, tá? Aqui eu tenho dividendo, ó. Eu já jogo logo no máximo aqui, ó. Eu tenho desde 2016. Primeiro ponto. Quando o fundo imobiliário ele tem menos de 3 anos ali, menos de 4 anos, eu não gosto muito. Porque não deu tempo ainda para o gestor me provar que ele realmente é bom, tá? Então eu prefiro fundos imobiliários que têm um histórico maior. Não quer dizer que os novos são ruins, mas não deu tempo para o gestor me provar que realmente ele é bom. Então, de 3, 4 anos para cima, e quanto maior, mais confortável eu vou me sentindo, tá? Isso é um ponto importante. Beleza. E aí eu posso olhar aqui, ó. O primeiro que eu peguei, o MXRF, tem um bom histórico, tá? Essa distorção aqui é porque ele muda o valor da cota. Depois vocês aprendem melhor o que acontece com que gera essa distorção. Quando eu venho aqui, ó, máximo no Capitânia, desde 2016 também, tá? Na verdade, eu acho que até tem histórico maior aqui, porque o site só está conseguindo puxar de 2016, tá? E o KNCR, eu vou lá, ó, e o máximo dele, desde 2016 também. Então veja que todos eles aqui são fundos imobiliários que, pelo primeiro critério, eu colocaria na minha carteira, tá? Porque tem bom histórico para quem está começando. Veja bem, se você é um investidor experiente, não tem problema você pegar um fundo que está nascendo hoje, mas aí você tem que saber o que está fazendo, você tem que ter uma análise mais profunda. Como você está começando, e esse curso aqui é para iniciantes, você tem que pegar algo que já tem um histórico, que já provou que é bom, beleza? Então tá, aí eu vou descendo aqui, tem mais algumas informações. Por exemplo, olha só aquilo que eu falo, valor patrimonial, fundo de papel. Não tem valorização, ó, linha reta ao longo dos anos. Oscila um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima por conta das emissões, mas não tem valorização. E aí, gente, eu dou uma olhada nisso aqui no site e eu já vou logo para a parte mais importante, que é relatório gerencial. Presta atenção aqui. Um relatório gerencial é um documento, é um PDF que o gestor do fundo imobiliário vai te mandar todos os meses, tá? Onde ele mostra a carteira do fundo, ele mostra como está sendo composta, ele explica ali nas palavras dele quais são as movimentações que ele fez no fundo. É isso que você vai ter que analisar. A parte mais importante para a gente analisar um fundo imobiliário é você analisar o relatório gerencial. Então vamos lá. Eu clico aqui em relatório gerencial, vou pegar um só aqui, por exemplo, o KNCR, tá? Aqui, ó, são 17 páginas que eu vou ter muita informação. Então, objetivo do fundo, eu posso ler aqui depois. Posição ao final do período, ele dá uma explicação aqui, né? Qual foram as movimentações feitas na carteira do fundo. Distribuição de dividendos, enfim, o gestor ele vai conversando com você aqui. E aí a gente vai descendo e chega numa parte importante. Hoje é uma coisa muito legal que os fundos imobiliários, os gestores estão fazendo lives no YouTube, ajuda muito a gente a ver a cara do camarada, ver se ele está sendo transparente, né? Isso tudo ajuda bastante, tá? E aí a gente chega na carteira do fundo imobiliário. Quando eu vou para uma carteira de fundo imobiliário, existem carteiras que têm foco, as dívidas mais atreladas à Selic, mais ao IPCA, né? Lá no curso completo eu me aprofundo mais quando você deve pegar um, quando deve pegar outro, tá? Aqui para não ficar tão extenso, você não precisa nem se preocupar tanto com isso num primeiro momento. Por exemplo, essa carteira aqui, ó, é muito focada em CDI, tá? E aí a gente vai descendo e chega numa parte que eu quero mostrar aqui para você, que é muito importante, que é a carteira do fundo. Então, olha só. Tá aqui, ó, CRI. Lembra que eu falei que fundo de papel investe em CRI? Aqui tem todos os CRIs que ele investe. O que eu vou olhar aqui? Gente, eu não quero um fundo imobiliário que ele está concentrando toda a grana que eu estou colocando ali em meia dúzia de CRIs. Por quê? Porque daí se um CRI daquele quebrar, eu vou levar uma paulada, eu vou sofrer. Então, olha esse número aqui que é importante aqui no final, ó. 5,9%.
A gente pega um relatório de 17 páginas e talvez um dos números mais importantes dessa página seja esse aqui. Todos os fundos imobiliários de papel vão ter esse número aqui. 5,9%. O que significa? Ele tem vários CRIs na carteira. Ele tem aqui, ó, olha lá, ó, 67 ativos na carteira. Esse fundo imobiliário tem. É muita coisa, né? Então eu já sei que está super bem diversificado. Porém, não quer dizer que ter 67 está bem diversificado. Por quê? Pode ser que tenha metade do patrimônio em um só e o resto distribuído nos outros 66. Não seria uma boa diversificação. Por isso que eu olho esse número aqui, ó. Um CRI da carteira, que é a maior posição, que é uma dívida da empresa JHSF, que é uma ação negociada na bolsa, está atrelado ao CDI, então a empresa está pagando CDI mais 1,86% ao ano, tá? E esse ativo representa 5,9% da carteira. O que isso aqui quer dizer, gente? Se essa empresa aqui, ó, JHSF, que é uma construtora, né? Se ela falir, ela pegou, olha só, a construtora JHSF, ela vendeu alguns imóveis, né, pro comprador pagar em parcelas a entrada, só que ela precisa desse dinheiro já para construir outros prédios. Então ela vendeu esse CRI, né, essa dívida, para o fundo KNCR11. E aí eu vou lá e invisto no KNCR11 e vou receber esses juros aqui, ó, CDI mais 1,86 da empresa JHSF. Se a JHSF quebrar, certo? Ou o inquilino, lá, o comprador dos imóveis da JHSF não pagar mais essa dívida, nós não vamos receber. Só que nós vamos sofrer com quanto? 5,9% da carteira do fundo. Esse é o número importante, porque se isso aqui fosse 15, 20, 35, eu ia ficar preocupado. Porque aí se o inquilino da JHSF me deixa na mão, eu sofro bastante. Então 5,9, depois cai para 5, para 4,5, tá tranquilo, é uma carteira bem diversificada. Então esse é um ponto super importante você olhar quando a gente vai investir em CRIs. Tem muito mais coisa para olhar, mas começa por aqui que já está muito bom, tá? Agora vamos falar sobre como você vai escolher um fundo imobiliário de tijolo. Então de tijolo eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, eu mudo esse filtro aqui, ó. Eu vou selecionar todos. E o que é importante você entender, gente? Quando a gente fala de tijolo, deixa eu tirar os papéis aqui agora para a gente limpar os papéis. Ó, tirei os papéis. Quando eu falo de tijolo, eu tenho fundos imobiliários de imóveis industriais e logísticos, eu tenho fundos imobiliários de shopping, eu tenho os mistos, eu tenho shopping misto, tem uns aqui que eles colocam como indefinido, ó, tenho lajes corporativas, tá? Que são os escritórios, né? Pega aqueles lá na Faria Lima, lá em São Paulo, pega aqueles prédios lá que estão os bancos, as corretoras, são lajes corporativas, né? Então tem aqueles imóveis também. E aí você tem que analisar aqui, começa um bom filtro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de logística. Então eu começaria a minha escolha indo por aí, né? Eu vou tirar tudo aqui, ó. Ó, vou limpar e eu quero só o setor de logística, tá? Deixa eu pegar aqui logística, deixa eu ver onde é que tá. Lajes, deixa eu ver se eu acho aqui, logístico. Ó, imóveis industriais e logístico. Pronto. Peguei todos aqui. Deixa eu filtrar também pelo maior número de cotista. E assim eu faço a minha seleção. Ó, então eu tenho o HGLG, que é um fundo muito bom, tem o XPLG, tem o BTLG, tá? Vou abrir um aqui porque agora vocês já sabem o conceito. Clico com direito, deixa eu abrir o HGLG. Primeira coisa que eu vou olhar. Então, primeiro critério. Filtrei logística. Quero logística, gosto. Segundo, eu quero fundos com histórico maior. Então, vou dar uma olhada aqui. Histórico. Máximo. Ó, tenho desde 2016, que é quando o site começa a registrar aqui. Então, tem histórico longo pra caramba. E outra, né? Não é só pegar histórico. É olhar, ó, essa linha verde aqui, gente, é o quanto de dividendo ele está pagando. Entendeu? Aliás, a linha azul aqui, né? As barras azuis, é o quanto de dividendo ele está pagando. A linha verde é em termos percentuais, que a gente chama de dividend yield, né? Então, olha só, todos os meses, desde 2016, ele pagou dividendos. Então, significa que se eu me aposentar com esse fundo imobiliário, ele não vai me deixar na mão. Ele mostra aqui que ele paga, e olha como paga consistentemente. É isso que eu preciso, tá? Para me aposentar. Então, gostei do que eu vi até aqui. Já vou logo
Eu quero mostrar uma coisa aqui antes para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte da evolução patrimonial. Olha o que eu falei. Vamos comparar aqui. Eu peguei o KNCR antes e mostrei o patrimônio. Olha o patrimônio líquido dele, né? Que tem a ver com a tabelinha no Excel que eu mostrei ainda há pouco. Não existe crescimento. Começou com 100 em 2016, em 2015, em 2024 está no mesmo 100. Aqui prova o que eu te falei. Agora, quando a gente vai para o HGLG, é um fundo de tijolo. Ele começou lá em 2015 com 104 e hoje o valor da cota está 158. Então, o gestor está fazendo valorizar a inflação um pouco acima, um pouco abaixo da inflação. E, consequentemente, o meu dividendo também vai aumentando, né? Olha só, antes ele pagava lá na casa de 87 centavos, hoje ele está pagando na casa de R$1 e pouco, e ainda dá umas pauladinhas aqui, que são os ajustes que tem a cada semestre, tá? Beleza. Gostei do que eu vi aqui, tudo certo. Então, a gente vai para o documento, que é a parte que vai mostrar mais sobre o que o gestor está fazendo. Vem aqui, ó, em relatório gerencial, tá? E isso aqui é onde eu vou fazer a minha análise, né? Ó, 16 páginas. O que eu vou dar uma olhada agora aqui? Mesma coisa, você vai ler o que o gestor está falando, vai indo, mas o mais importante, gente, assim como no fundo imobiliário de papel, o mais importante é a carteira. Porque, afinal de contas, eu estou colocando meu dinheiro na mão do gestor para ele comprar uns imóveis para mim lá e colocar o inquilino lá dentro para o inquilino me pagar aluguel. O que vai dizer se eu vou me beneficiar disso aí no longo prazo? Se os imóveis que ele está comprando são imóveis bons, certo? Está bem diversificado, tudo certinho. Então, eu tenho que analisar a carteira desse fundo imobiliário. E aí eu vou descendo, e em algum momento eu vou achar essa carteira. Que tenha, né? Demonstração de resultado dos exercícios. Aqui eu trabalho de forma... Tem uma aula ou duas só para isso lá no curso completo, tá? Beleza. Vou descendo aqui, vou descendo. Cadê a carteira? Vamos ver a carteira. Ó, aqui eu já começo a ter informações da carteira, pessoal. Por exemplo, ó, os ativos imobiliários. Então, ó, ele tem imóvel em Itapevi, Blumenau, Duque de Caxias. Começo a ver já que ele tem uma certa diversificação pelo Brasil. Legal, é isso que eu preciso. Eu preciso... Quanto mais diversificação, mais qualidade os fundos imobiliários têm, entendeu? E aí, ó, eu tenho uma concentração aqui. Isso aqui chama um pouco a atenção, tá? Eu tenho uma concentração, ó. Eu tenho 18% em um imóvel aqui. Isso aqui é um ponto de atenção. Não quer dizer que é ruim o fundo imobiliário por isso, né? Só que é um peso mais relevante. Então, um pontinho negativo, talvez. E aí eu vou descendo um pouco mais, tá? Eu consigo ver aqui esses ativos em algum lugar. Aqui tem as informações de cada ativo, as negociações que estão sendo feitas, tá? E por aí vai. Ó, alguns imóveis que estão em desenvolvimento e por aí vai. Eu acho que ele não traz foto, HGLG. Ele não traz foto dos imóveis. Tem relatório que traz foto dos imóveis, eu gosto bastante. Porém, tem como você procurar, eu acho que até aqui ele deixa o link, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, é isso mesmo, tá? Ó, ele coloca aqui, ó, cada um desse nome aqui, ó, HGLG Betim, Meli, Rio Claro, cada um desse aqui é um link. Eu clico nesse link, eu vou lá pro imóvel. Então aqui tem todas as informações do imóvel, ó, localização, foto, acho que até um vídeo do imóvel aqui, né? Olha lá, ó. Olha isso aí, ó. Tem todas as informações do imóvel, mostra por dentro. Então é isso que é legal, entendeu? É nisso aqui que você está investindo. É num imóvel. E às vezes eu costumo brincar com as pessoas, cara, não seja um investidor de PDF. Você não pode parar nesse PDF. Você tem que entender onde que você vai colocar o seu dinheiro, tá? E, enfim, aqui tem todas as informações. É uma carteira bem diversificada. A gente vê que tem vários imóveis aqui dentro. Ó. Então, isso aí ajuda a trazer qualidade para o fundo imobiliário. Pronto, colocaria na carteira esse fundo imobiliário. Então é dessa forma que eu escolho um fundo imobiliário. Vamos lá. Para a gente fechar a linha de raciocínio aqui. Primeira coisa, você já entendeu o que é um fundo imobiliário, depois eu comparei fundo imobiliário de tijolo com de papel. Então você tem que fazer essa análise aí, né? Veja analise se o diferencial de retorno que você vai ter investindo no tijolo em relação ao papel se compensa, né? E não monte uma carteira só de fundo de papel, porque no longo prazo você pode ter um malefício de retorno aí, né? Seu retorno pode ser prejudicado
se você tiver uma carteira só de fundo de papel. Acho que deu para entender nessa aula, né? Por fim, como que a gente escolhe? Olha o histórico, certo? Olha o histórico, vê se tem um histórico, já diz muita coisa, porque gestor ruim não consegue entregar bons resultados por mais de 5 anos. Não consegue. Então, se o resultado é bom lá por mais de 5 anos, está entregando, está pagando certinho, já é um bom sinal. É um bom sinal, a chance de você errar já diminui bastante. Aí você vai lá e olha a carteira do fundo imobiliário. Gostou da carteira? Está bem diversificada, está bem distribuída pelo Brasil, tem bastante ativo, não tem concentração em muito ativo? Pronto, já é mais um sinal super positivo de que você está fazendo um bom negócio. Aí você pode continuar essa análise. Tenta descobrir, por exemplo, quem que é o gestor, quem que é o cara por trás. Esse dia eu atendi um cliente aqui da minha consultoria. Lembrando que eu sou consultor autorizado pela CVM e se você tem um patrimônio aí e precisa da minha ajuda, eu avalio o seu perfil, eu avalio a sua carteira de investimentos e eu monto uma carteira personalizada para você, tá? Então eu deixo o link da minha consultoria aqui na descrição também. E aí eu atendi um aluno da consultoria e a carteira dele, ele tinha uma concentração em um gestor só, ele tinha uma concentração de, cara, acho que era uma coisa assim de quase 30%. E ele tinha um patrimônio grande, milionário, tá? Aí eu falei assim, ó, como que é o nome do gestor desse fundo imobiliário aqui, ó, desses fundos imobiliários que você tem na carteira? Ele falou, não sei. Eu disse, tá, você não sabe quem é o cara. Aí ele tinha lá algo em torno de, acho que era 4 milhões, alguma coisa assim. Cara, 4 vezes 3, 30%, 12. 1 milhão e 200 mil. Ele tinha 1 milhão e 200 mil reais na mão de uma pessoa que ele não sabe o nome. Eu falei, cara, tá vendo o que você tá fazendo? Beleza, os fundos imobiliários têm qualidade, os imóveis aqui têm qualidade, mas tem um cara que está cuidando disso aqui tudo para você. E você tem é como se você tivesse um conjunto lá de 1 milhão e 200 mil reais de imóveis e você botou uma pessoa lá para cuidar de tudo para você que você não sabe quem que é. Então você tem que saber o nome do gestor. Pega o gestor, vai lá no LinkedIn, todos eles têm LinkedIn. Inclusive eu também tenho LinkedIn, me segue lá no LinkedIn. Ó, pega o LinkedIn do cara e vai investigar. Quem que é esse cara? Onde que ele trabalhou? Qual que é a formação dele? Quais foram as casas? O que que ele geriu? Qual que é o histórico dele? Entendeu? Isso te ajuda a fazer um bom negócio. Espero que eu tenha te ajudado aqui com essa aula de fundos imobiliários. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre renda fixa. Renda fixa parece ser simples, mas não é, tá? Tem várias coisas que você tem que aprender ali. Mas aí, esse é assunto para a próxima aula. E lembrando que eu deixo o card aqui, eu deixei o card aqui com todas as aulas do curso. Não esquece de aparecer lá no dia 10 de abril, às 19 horas, para nossa aula de como montar uma carteira personalizada para você, aos moldes que eu monto aqui a carteira para os meus clientes da consultoria, tá? E quem estiver lá vai ganhar 30% de desconto para se tornar aluno do meu curso completo, que vai encerrar as inscrições também nesse dia. Te vejo lá. Até a próxima.